Então, estamos ok com a aula passada. Hoje eu vou entrar aqui no nosso AVA para a gente conversar sobre o nosso encontro de hoje, que, na verdade, hoje nós finalizamos a parte de drapeados, né? Com o exercício de hoje, com a técnica que a gente vai visualizar, nós vamos encerrar essa parte e na aula que vem nós entraremos na técnica de volumetria dentro de uma figura geométrica, né? Então, a aula passada está aqui, a gente viu toda essa parte da técnica de origami, e o nosso encontro da aula 7, ele traz, então, a videoaula sobre o drapeado dentro de uma figura, que a gente vai ver em seguida. E depois eu tenho mais dois, já estou liberando aqui mais 2 videozinhos explicativos e de exemplos que a gente vai falar no decorrer da nossa explicação. Depois desta nossa fala, eu vou mostrar para vocês como a gente monta esse exercício aqui na minha bancada, e vocês vão trabalhar junto comigo. Quem já tem o material à disposição e que pode estar trabalhando junto na bancada, já pode ir trabalhando simultâneo ao que a prof for fazendo aqui, tá bem? E depois, sim, finaliza com tempo fora do nosso horário, tá bem? Combinado assim? Todo mundo está vendo aqui a página da... Ah, não, vocês não estão vendo, né? Porque eu não coloquei, para só um pouquinho. Vocês nem me reclamaram que vocês não estavam vendo a tela que a prof estava falando, né? Então, eu volto lá para o AVA, que é onde eu estava lá sozinha antes, para mostrar para vocês o que nós vamos fazer a partir de agora. Então, está aqui, ó, aula 7, nós vamos trabalhar essa videoaula, que eu já até tinha publicado, não sei se alguém de vocês viu, né? Mas também esses outros 2 exemplos aqui que eu trago dentro desta mesma técnica. Então, vamos lá. Assim que abrir a tela do vídeo, vocês me falem se está abrindo para vocês também. Abriu? Sim. Perfeito, então, só um pouquinho que eu já volto. Vou travar aqui o vídeo e vou mostrar para vocês que o exercício que nós vamos trabalhar hoje, ele é uma frente, né, de blusa, que vocês vão, enfim, montar ela ou retirar ela a partir daquele bloquinho base, lá da nossa primeira aula, né, de corpo até a linha da cintura, com pence iniciando na cintura e finalizando no busto. Então, é aquele bloco de pence transferida toda para a linha da cintura. Aqui eu já tenho o exercício pronto para vocês visualizarem, do qual a gente eliminou, a gente foi lá para o método de desconstrução, né? Já eliminou o pence da linha da cintura até o busto e criamos uma zona de fuga aqui, onde estou mostrando com a minha flechinha, para incluir esta figura que a gente vai desenhar nesse nosso bloquinho, e sobre esta figura nós vamos criar um drapeado a partir de um ponto de fuga no centro dessa figura. Aqui está representado uma figura de coração, mas a gente pode trabalhar este efeito ou este movimento em qualquer figura que vocês definirem. Ou então, quero fazer um bolso, né, bem amplo, e dentro dele eu quero trabalhar essa volumetria, ou esse drapeado, enfim, também pode ser feito a partir deste entendimento que a gente vai ter desta construção. Porque o que a gente faz? Esse desenho aqui, ele faz parte
do nosso bloquinho inteiro de frente, ele não é aplicado aqui. Eu retiro esse desenho do mesmo bloquinho da minha blusa e sobre ele eu construo este movimento de origami em aspiral, que a gente chama. Por que aspiral? Porque ele tem um ponto de fuga aqui no meio, né? E ele se movimenta também, conforme eu for girando esse tecido, ele vai se movimentando para que eu consiga esse efeito que eu tenho aqui. Muito bem, eu vou rodar o vídeo agora. Aqui a explicação continua do que eu tinha falado antes, vai rodar um pouquinho, eu já volto a falar com vocês. Não se escuta aqui. Então, agora a gente vai ao passo a passo desta construção. Então, estou mostrando aqui para vocês o bloquinho de frente de blusa, né? Que vocês vão buscar lá na nossa primeira aula. Vocês vão colocar sobre o tecido dobrado aqui no centro da frente, para que eu tenha o meu bloco inteiro de frente de blusa, né? Parte dupla na frente. E coloco ele exatamente em cima da onde eu tenho a minha marcação de centro de frente. Eu vou marcar a minha pence, a profundidade dela também, e vou acrescentar margem de costura sobre todo as minhas linhas de finalização desse molde, que é cintura, lateral, cava, ombro e decote. Essa marcação de margem poderá ser só uma margem pequena, 0,7 ou 1 centímetro, se vocês estiverem acostumados. Então, aqui eu estou mostrando que no outro lado da parte dupla desta frente, eu também tenho que marcar minha pence, né? A profundidade e os piques de início dela lá na linha da cintura. Muito bem. Pronto esse nosso bloquinho, o que eu vou fazer? Antes mesmo de fechar a pence, eu vou partir para a preparação do desenho dessa figura que eu quero representar. Então, eu estou explicando aqui que eu vou fazer uma estrutura de um coração, né, com uma medida de X centímetros, né, vocês vão definir quantos centímetros vocês querem fazer, não precisa ser exatamente igual que a prof desenhou, mas este nosso, ele começa ali no início e ele termina com uns 18 a 19 centímetros, se vocês quiserem anotar ali para saber. Nós temos uma estrutura com 18 centímetros de comprimento lá do início, do meio do coração até o final dele. 19 centímetros, está aqui no gabarito. Daí eu calculo alguns centímetros para baixo, ali daquela ponta que eu vou começar, e coloco uma profundidade aí de 12 centímetros. Por que esse 12? Porque eu tenho que passar com essa minha figura muito próximo a essa minha linha aqui de final de pence, né? Então, estou pensando numa proporção desta figura e que ela passe muito próximo daqui. Porém, o formato que eu criar desta figura é bem intuitivo, é aquilo que tu queres representar, né? Então, não tem muitas medidas. Assim que eu desenhei e tracei já essa figura, eu vou carretilhar para visualizar no outro lado e vou copiar em cima do carretilhado o mesmo formato, tendo assim a minha figura inteira quando eu abrir essa minha tela. A partir disso, o que eu tenho que fazer? Criar vários piques, porque depois eu tenho que costurar novamente esse meu painel de figura junto ao painel de restante de blusa, porque eu vou retirar essa figura daí. E para isso, para que eu possa retirar ela daí, eu tenho que criar um ponto de fuga, uma vez que eu vou eliminar essas duas pences de ajuste, né? Aqui estou costurando as pences, já no bloquinho, com a figura já desenhada, ou se vocês não têm máquina, vocês podem colar com a fita crepe,
né? Cola a parte interna e externa para ela não deslocar, porque ela vai ser eliminada mesmo, né? Então, ali está o bloquinho pronto, anatômico, e com a minha interpretação de desconstrução que eu vou fazer, né, a partir desta técnica de drapeado dentro de uma figura. Agora, eu preciso criar esse ponto de fuga, eu posso colocar em qualquer lugar. Se eu quiser colocar lá no decote, quando eu tirar essa figura dali, eu vou ter essa minha tela externa aí bem planificada, que é esta a regra daquilo que a gente já aprendeu lá desde a primeira aula, que a partir de uma desconstrução da mulagem, eu tenho que ter uma tela planificada. Então, o que eu estou planejando? Para que lado que eu vou colocar essa minha fuga? Neste caso e nesse exercício, eu optei por colocar ali no final da figura do coração, saindo até lá na linha da cintura. Aqui eu estou mostrando que eu tenho o meu bloco anatômico ali por causa das construções de pences, né? E este meu bloco anatômico, eu vou permanecer com ele depois de aplicar essa técnica, porque eu estou trabalhando ele considerando a costura das pences. Mesmo eu eliminando elas depois, o meu bloco ainda vai ficar anatômico. Bastante cuidado e muita atenção para esses piques, eles têm que estar dos dois lados do meu traçadinho ali, porque na hora de costurar eu preciso justamente encontrar esses pontos. Aqui mais uma vez estou mostrando que ele ficou anatômico por conta das pences costuradas, e que eu tenho que agora traçar o meu ponto de fuga. Ó. Deito as pences para o lado de fora, sempre, para elas não criar volume aí, não incomodar. E posso definir aonde que eu quero começar o meu corte para chegar lá dentro da figura e retirar ela desse painel. Agora a gente vem com a retirada desse painel. Eu recorto, abrindo essa modelagem para que ela planifique, né? E para que eu elimine as pences depois, deixando só essa costura aí como ponto de fuga. Retiro esse painel da figura que eu escolhi para representar, né? Utilizando esta técnica. E eu vou obter, assim, 2 painéis de modelagem, né? O da figura e do restante da base de corpo. Ó, eu já consigo praticamente ter essa minha modelagem planificada com a retirada. Então, vejam bem, eu tenho que acrescentar costuras aonde nesse meu bloco? Somente na parte interna, porque na externa eu já considerei margem na hora que eu copiei lá da minha base. Então, o que vamos fazer agora? A gente vai copiar esse nosso mulagem secundária, como bloco secundário de mulagem, num outro tecido, considerando o avanço desses piques para o tecido que eu for copiar, e ali eu estou representando para que eu não acrescente margem, né, mas não há necessidade de vocês colocarem por todo o bloco, porque vocês já sabem que onde não vai margem, é porque eu já coloquei, né? Aqui só é uma explicação mais de forma didática, para que haja esse entendimento e que a gente não na hora de que está copiando, não cometa o erro de acrescentar mais tecido. Se eu acrescentar mais tecido nesses locais, eu vou ter a peça maior do que a que estou planejando, né? Então, ali no centro desse meu molde, eu preciso acrescentar margem, e na extremidade da minha figura, em toda a extremidade dela também. Então, aqui eu já tenho a minha base
de moldezinho em cima de um tecido com... eu vou voltar um pouquinho e vou travar aqui para explicar para vocês, só um pouquinho. Eu vou travar onde eu quero voltar a explicar para vocês aqui. Aqui eu tenho o meu tecido, o meu coração, aqui é a minha, o meu molde, que eu vou interpretar, né? Já acrescida a margem de costura e com os piques sinalizados. Vou atentar para vocês, que quando vocês copiarem a figura, vocês copiem ela com o risquinho aqui, ó. Aqui eu não coloquei o risquinho original dele traçado. Aqui é mais meio centímetro de margem com o piquezinho. Ok? Vocês vão ver que depois eu corrigi embaixo. Quando eu joguei esse molde para baixo desse tecido preto, que é a explicação a seguir, eu já tenho ele traçado. Então, na hora que vocês forem copiar este bloco para acrescentar a margem, façam todo um contorno em redor do tamanho original dele sem margem. Coloquem uma margem de 0,507, recortem ele aqui e coloquem o pique além do meu bloquinho de origem, passando para essa margem, ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho meu bloco já com 1 centímetro de costura, e eu vou utilizar esse tecido fino, que poderá ser um chiffon, ou uma malha mais molenguinha, ou qualquer tecido que vocês tenham com bastante maleabilidade, para que eu possa criar aquele volume e aquele drapeado dentro desta figura. Aqui vocês viram mais ou menos a extensão de margem que eu deixei de tecido e depois quando vocês estiverem ouvindo o vídeo novamente para interpretar, tem mais ou menos uma medida que é de 50 por 50 ou 60 por 60. Sempre, no mínimo, este valor aí a maior do que a figura, para que eu consiga criar um drapeado mais ou menos significativo. Quanto maior o drapeado que eu quiser dentro dessa figura, maior será o tecido que eu vou colocar para representar isto. Daí, o que nós vamos fazer agora? A gente vai colocar um ponto de fuga no meio desta imagem. Vou traçar ele ali agora, com uma medida que eu vou determinar com antecedência. Pode ser de 4 por 4 centímetros, ou quanto maior o buraco que eu criar aí como ponto de fuga, talvez eu tenha problemas o tecido que eu vou drapear em redor dele, que ele tape esse orifício. Se eu quiser que ele apareça, eu faço um buraco maior. Se eu quiser que fique uma janelinha nesse local, eu crio uma fenda maior nesse local. Neste caso, eu deixei ele de 4 por 4 e depois eu acrescentei a margem de costura, que no caso a minha margem já está ali dentro, e eu vou riscar por fora dele, aonde eu vou costurar. Meio centímetro a mais desse quadradinho, todo ele por fora. Ó, estou planejando aí meio centímetro. Então, eu faço esse planejamento anterior a ir para a máquina e unir esses dois tecidos. Eu preciso unir esses dois painéis, o transparente com a minha figura. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar esses dois painéis, para que ele não desloque, né, na hora que eu for para a máquina fazer a costurinha. E a minha costura, ela será feita nessa parte externa aqui, porque esse pedacinho aqui interno vai ser minha margem de costura. Esse miolo do meu quadrado eu vou cortar fora, eu vou retirar ele daqui. Então, estou na máquina já, costurando o painel. Olha tu aqui, Líria.
Eu estou costurando, então, unindo os dois painéis. Sempre ter o cuidado de segurar a agulha para baixo, para que aquela cantinho fique bem perfeito. Quer ver? Então, isto seria a preparação para que eu possa construir o meu drapeado. Feito isto, nós vamos retirar essa parte interna. Retiro os alfinetes, né? E retiro também esse miolinho com os dois tecidos juntos. Vou recortar. Aqui eu já tinha tirado. Voltando. Ai, aqui teve uma falhazinha, só um pouquinho. Voltou, pronto. Agora eu vou recortar, então eu pego um pedacinho dele duplo para criar um buraquinho ali, né? E vou retirar naquela margem de costura que eu tracei interna. Recorto todo. Ó, volto a explicação, faço o piquezinho aquele. Tinha ficado escondido antes, né? E retira esse miolo. Como eu tinha tirado o tecidinho fininho antes, eu estou retirando só a rebarba, mas dá para tirar os dois juntos, costurar e recortar os dois juntos. Faço os piques nos cantos, chegando bem próximo ao meu pontinho de costura, cuidando para não cortar a costura que eu fiz na máquina. E assim o meu painel está pronto para que eu possa interpretar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse tecido que eu tinha lá do outro lado, onde eu costurei, e jogar para o outro lado. Com isso, eu consigo a limpeza dessa costura. Então, ela fica toda embutida ali dentro. E o meu avesso dessa blusa vai ficar com limpeza ali nessa abertura. Daí, eu posiciono em cima da bancada, aquela imagem minha ficando lá embaixo. Vocês viram que ele está solto, né? É bom dar uma passadinha ali com o ferro para aquela costurinha se acomodar. E a gente vai começar a girar esse tecido em volta dessa figura, segurando ali no meio desse orifício que a gente criou, formando todo o nosso drapeado. Então, o que vai acumular ali no meio é esse tecido que está fora dessa figura e que vai proporcionar aquele redemoinho criado ali no meio e que acaba tapando esse orifício que a gente criou como zona de fuga. Então, é bem assim que vocês têm que fazer mesmo. Vai girando mais devagar e vai vendo o que vocês pretendem com isso, né? Se querem tapar bem aquele orifício, se querem deixar uma janelinha, também pode ficar. Neste caso, a gente consegue pouco franzido com o orifício que a gente criou, se nós quiser deixar janela, né? Então, o ideal seria calcular e ter uma previsão de um buraco maior.
Para esse exercício também eu deixei pouco tecido, então a gente não vai ter um drapeado muito grande, né? Eu continuo com esse giro e vou sempre visualizando a minha figura lá embaixo, né? Eu tenho que ter tecido suficiente para criar o volume que eu quero e não faltar a cobertura que tem que ter na figura, né? Eu preciso de tecido que complete essa minha figura para finalizar. Né? Então, a gente vai chegar nesse momento aí. Se a gente olhar lá na ponta mais alta do vídeo, a gente vê que está encostando lá já. Mas não necessariamente eu tenho que parar nesse momento. Eu, girando o tecido, pode ser que eu consiga cobrir aquela ponta ainda mais, né? Nesse momento, eu já tenho praticamente fechado ali aquele buraco que eu criei, né? Com o volume de tecido que eu consegui ali no meio. E daí eu sigo girando para ver o que eu consigo de mais drapeado ainda. Então, na verdade, o que eu consigo aqui? Um efeito de tomas ou de pregas, né? Que elas ficam mais profundas ali nesse centro e mais rasas no final delas, né? Porque elas se originam ali dentro, ali que eu tenho um volume maior de tecido. Então, aqui foi o que eu consegui com a quantidade de tecido que eu tinha. Consegui criar este movimento com este drapeado, né? Se eu quisesse mais volume, eu teria que ter deixado mais painel de tecido do preto, né? Daquele que eu quero drapear. Neste caso é o preto. Coloquei um alfinetinho ali para segurar essa base central. E agora sim, eu vou preparando todas essas tominhas na extremidade da figura. Depois eu posso retirar aquele tecido que está sobrando ali. Aqui eu já tenho o meu bloquinho de corpo ali com a costura acrescentada no centro, que é o segundo molde que eu vou utilizar para juntar o do meu da minha figura com o drapeado. Então, é isso que nós temos aqui, o nosso bloco secundário, já é todo ele traçado e com o acréscimo de costura. Agora, eu vou preparar esse meu bloco, ele já está, o coração, a minha imagem lá dentro já está com acréscimo de costura. Se eu cortar este meu, essa sobra de tecido do drapeado, eu vou ter um molde certinho para costurar ali dentro, respeitando os piques, né? De marcação e conseguindo uma construção perfeita. Aqui eu já tenho o bloquinho preparado, né? Como a gente já fez esse exercício bem detalhado no nosso de desconstrução lá no início do semestre, eu não parei o vídeo para ficar alfinetando, porque é o mesmo sistema. Eu vou juntar pique com pique, vou preparar com alfinetes, né? Vou dar alguns piques agora nesse momento de construção. Porque aonde eu chego agora nesta construção? Eu chego lá no nosso primeiro exercício, naquela questão da construção, da desconstrução e construção de mulagem, a partir, né, de um bloco com eliminação de pence, de costuras, né? Ainda acrescentando uma outra técnica que é a de drapeado dentro de uma figura.
E na hora de costurar, eu também vou considerar aquelas mesmas técnicas que a gente aprendeu lá, que é costurar o vale sobre a montanha. E onde que está meu vale? Está aqui embaixo, na parte de corpo, né? Porque a montanha está aqui nessa parte do coração. Então, na hora que eu for unir as partes e costurar, eu vou ter esta parte de bloco de blusa, que eu vou precisar dar alguns piques para que eu consiga ter essa costura perfeita. Da mesma forma que vocês fizeram lá no exercício de blusa e saia, nos recortes mais orgânicos, né? Então, esta figura, ela tem recortes orgânicos, então eu obedeço os mesmos critérios de costura que a gente aprendeu lá. Se eu precisar, eu vou ter que virar, tem momentos que eu vou ter que, eu posso costurar, quando eu chegar nesse ponto, eu desviro, começo a costurar do outro lado, porque o meu vale está no outro painel, e a minha montanha está aqui acumulando o tecido, né? Então, voltando para a reprodução, aqui é a explicação, então, que eu já dei anterior, né, que a gente vai preparando, né, tem uma sobra grande de tecido, porém, essa minha figura, ela tem a mesma medida que o bloco de corpo de baixo, então, eu tenho que fazer com que tudo isso aí feche. E o que vai me possibilitar este acerto são os piques que eu criei, né? Se eu obedecer os piques exatos nos dois painéis, eu vou conseguir com certeza fazer isso fechar. Mas para isso eu tenho que dar piques de tesoura na parte que o tecido fica esticado. Daí eu consigo embutir ali todo aquele volume de tecido, porque ele tem a mesma medida. Só ajeitar ali e colocando os alfinetes que eu consigo acomodar tudo isso. Então, por que é importante a gente preparar antes de ir para a máquina? Porque eu consigo visualizar, colocar mais alguns alfinetes, prender bem os dois tecidos. E uma outra dica que eu não falei antes, que vocês podem fazer. Antes de juntar a figura aqui, vocês podem passar uma costurinha ali, unindo o tecido fininho com a minha base de coração, que daí ele fica mais presinho. Se vocês quiserem, se não dá para vir só no alfinete aqui e conseguir o mesmo efeito. Prof, tá me escutando? Eu acho que ela não ouve quando ela não Daquele lado. Acho que ela não tá ouvindo quando tá apresentando. Dentro do bolsão ou do Quando bolsão? ela passa vídeo, ela baixa o volume. Oi, pode falar, Leonardo? Oi, prof. Eu tava te chamando, acho que tu não escutou. Não escutei, eu o volume. Sim, eu tenho uma dúvida. Ali, quando tu prende as pregas, né? Aham. Tu coloca todas elas pro lado, um lado só, né? Eu só dobro ela e coloco um alfinetinho, ó, isso. É só dobra e não tem regra. Tu pode jogar pro lado que tu quiser. Aqui, ó, Líria. Pro lado que tu quiser. Tu quer jogar para dentro, para fora, não tem. Depois eu vou mostrar aqui para vocês uma pecinha pronta e nós vamos fazer uma na mesa também e a gente vai conseguir visualizar isso melhor. Tá bem. Né? Então, acho que seria isso. Como que eu faço para acomodar o final da prega na minha figura? Seria isso, né? Se eu dobro, para que lado eu dobro a tominha? Não tem regra. Vocês vão ver que nos exemplos que eu vou passar depois, a gente pode fazer volumes muito diferentes do que eu estou propondo aqui. Tem muitas interpretações para esse mesmo exercício. Só um minutinho que eu já volto lá no nosso vídeo, que ele já está finalizando, e depois eu venho para esses exemplos que eu estou falando para vocês agora. Então, aqui a costura é a mesma forma e mesmos movimentos que a gente fez lá no nosso exercício de antes. Que é... Só um pouquinho aí. Vocês vão virar a máquina, se necessário, deslocar, colocar num outro ponto de mais assertividade, que é pegar aquela parte que eu dei os piques que repuxa embaixo do calcador.
Eu paro, dou uma ajeitadinha ali, volto lá, dou uma analisada no pedacinho que eu costurei, se está tudo bem. O pior é aquela partezinha ali de volta do coração. Quanto mais curva você fizer, pior é para costurar, né? Mas, obedecendo os piques, dá bem certinho. Ali ficou mais um pedacinho que não foi costurado, mais uma virada na peça. Então, a preparação anterior a esta costura, ela é bem importante porque eu vou para a máquina e não tenho como dar errado. Eu vou costurar uma única vez, não preciso desmanchar, porque eu vou estar acomodando aquele tecido que estava sobrando na parte curva da montanha, com a pontinha da tesoura lá, vou estar organizando e vou estar costurando para não ficar nenhuma folga aqui nas laterais. Então, aqui eu tenho a pergunta da colega de antes. Para que lado que eu viro para alfinetar essas tominhas? Pode ser vezes deitada para cá, vezes deitada para lá, não tem regra. Aqui é uma estética que cada um vai fazer conforme o seu olhar, né? Isso não tem regrinha nenhuma. Eu posso também jogar esse tecido, puxar esse tecido mais, deixar ele mais fofo aqui no meio, se eu quiser, né? Criando meio que uma desconstrução desse volume, né? Deixando ele cair. Eu posso fazer também com esta mesma técnica, com que esse meu centro aqui, ele se transforma em tiras longas que venham para fora, que façam um laço aqui nesse meio. Tem como fazer, e eu vou explicar depois para vocês num exemplo, né? E também eu posso localizar a minha zona de fuga só numa lateral aqui, né? Posso criar isso aqui e vir jogando, né, essa movimentação para os outros lados e extremidades da figura. Então, aqui eu mostro estou mostrando que foram eliminadas as costuras dos pences, né, de linha de cintura, e eu tenho esse volume que ele está praticamente com movimento ali no centro desse meu... só um minutinho, que eu vou voltar lá para a nossa aula de hoje, e continuamos nossa fala. Então, agora que eu vi que você estava me chamando. Então, o que eu estava explicando agora é que, na verdade, aquilo que eu construo enquanto volume interno dessa figura é eu que vou determinar. E de que forma que eu vou distribuir isso e o que eu quero com essa técnica de construção, tá? É uma técnica de decoração, né, de peça ou de criar volume ou criar uma sobreposição, dentro de um painel de corpo. Eu posso fazer dentro de um painel só numa lateral, eu posso criar uma figura ou um elemento dentro de um painel de modelagem e obter várias outras construções. Eu tenho mais 2 videozinhos que eu passaria agora para vocês visualizarem isto, né? Vários exemplos desta técnica, e depois a gente passaria a fazer esse início desse exercício na bancada aqui junto com a prof. Tudo entendido até aqui? Vocês querem voltar em mais algum questionamento sobre a videoaula? Ou podemos seguir? Por mim, pode seguir, prof. Tá bem, então vamos lá, vamos seguir então com a nossa explicação de hoje. Eu vou ter que voltar para apresentar a tela aqui. Sim, que a Nasca tinha pedido, Nasca, eu tenho aqui o link de gravação da aula presencial desta turma, na turma daqui, mas eu posso te mandar no teu WhatsApp, então, tá bem? Pode ser, Oi, pode ser.
Pode? Tá combinado, então. Eu Beleza. postei aqui, mas não dei conta que tu não visualizava. Então, eu mando para ti direto, tá bom? Prof, Tá até bom. eu também, eu tô na turma de terça, ali no AVA eu tô na turma de terça ainda. Ah, então tá. Vocês querem a gravação de hoje? É a Nicole que tá falando agora, né? Não, a Joana. Joana. Tá, Joana, eu mando para ti, Tá. e para Nicole e para Nasca. É isso? Isso, acho que sim. Tá. Ok. A Joana, a Nicole e a Nasca. Perfeito, então. Eu mando no WhatsApp de vocês. Ou coloco lá no grupo também, e daí todo mundo pode acessar mais fácil. Também pode ser. Sim. Combinado? Perfeito. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exercícios feitos com essa técnica, que ela é uma técnica chinesa de mulagem criativa. E é bem um exercício de aula, né? Tá rodando para vocês? Sim, Gilda, tá rodando, som e imagem. Ah, perfeito. Então vou deixar o som para vocês não cansarem só da minha voz. Até porque a música é bonitinha, olha. Então aqui a gente tem o exercício que a gente fez com eu vou voltar para a gente conversar um pouco sobre isso, porque eu não falei. Então, eu posso também executar este exercício com a utilização de duas cores de tecido, ou de dois tecidos diferentes, dentro deste mesmo painel. O que eu faço? Aquele quadrado que eu uso para movimentar o drapeado, eu faço uma emenda ao meio, ou enfim, em qualquer proporção dela que eu quiser, e eu consigo este efeito. Também, se eu usar um tecido listado, eu vou ter um efeito ainda diferenciado, né? Porque vai ter todo esse drapeado que vai dispor o listado por vezes para um lado e por vezes para o outro, né? Então, neste caso aqui, foi executado desta forma. E a arrumação, né? Vocês viram que com a prática, isso é muito claro que quem está executando aqui já tem a prática, né? E fica movimentando e criando o volume do tecido que se quer. E como eu tenho tecido por fora, eu posso dar volume no tecido também. Aqui é um outro exercício onde foi criado dois orifícios, né, no mesmo bloco, criando dois volumes diferentes. Numa cor, depois a peça pronta vai ser... Aqui já é um outro exemplo, onde a gente tem aquele tecido sobrando, que dá para fazer o laço. Então, viram que é dentro da mesma técnica, eu consigo vários efeitos. Eu tenho várias possibilidades de construção. Aqui a peça já costurada. Gilda, tá travando. Eu acho que os Travando. dois áudios juntos ou trava o som do vídeo ou trava o som da tua voz. Eu acho que sim. E agora melhorou? Vai falando um pouco pra gente ver, porque tava... Melhorou? Ainda está travado, turma? Não, para mim não tá. Tá. Então eu vou repassar mais um pedaço aqui e se estiver travado para alguém, vocês me falam, que eu tenho que voltar lá no início, tá? Aqui, então, volta o exemplo aquele que foi construído lá com sobra de tecidos na ponta, em zona de fuga, com uma movimentação de desconstrução, mas não foi criado um drapeado, e sim uma folga de tecido para criar o laço. Aqui está aquele que foi feito dois orifícios, com duas cores de tecido, ele foi emendado no meio tecido, e eu consigo vários efeitos de construção. Prof, Oi? para mim fazer esse exemplo, eu só preciso fazer dois quadradinhos, é isso? Sim, tu pega dois quadrados e tu cria dois pontos de fuga em cada lado ou em cada local que tu queira, né? Tá. Daí tu vem para esse local e trabalha este quadradinho,
alfineta, trabalha o outro, e aqui em algum ponto do meio tu vai ter um ponto de união das duas cores, né? Ah, sim. E tu vai costurar os dois, como tu tem isso aqui meio desmontado, tu consegue unir os dois e depois após ter alfinetado, entendeste? Tá, eu corto os dois tecidos, né? Isto, Faço tu giro. coloca sobre a tua figura, ou aonde tu queres, tu cria dois quadradinhos, um aqui nesse canto e um outro lá no outro lado. Tá, daí eu faço o giro, daí eu marco ele e daí eu costuro o meio. Daí tu costura o meio, tu vai virando assim e vai costurando, né? Se ali no meio tem um cantinho que tu não pode costurar, ele vai ficar escondido aqui mesmo, não tem problema. Tá. Bem Entendi. interessante essa movimentação também. Então, tem N possibilidades, né, de demonstração de volumetria. Isso vocês podem fazer numa cabeça de manga, criando um volume extra, enfim, né? Agora fica por conta de vocês o que vocês querem fazer com isso. Deixa eu tirar o volume. Aqui, então, voltou. Vocês viram que é bem empírico essa questão de finalização de tomas. A estética, cada um de vocês é que vai definir. Aqui, então, tem milhões de modelos de desconstrução com acréscimo de figura e com volumetria que vocês poderão fazer ou interpretar, né? Então, nesse primeiro vídeo, é isso que eu estou trazendo. Nós vamos para o segundo vídeo aqui, só um pouquinho que eu vou só conectar a bateria aqui, já volto aqui para apresentar o próximo vídeo para vocês. Lembrei de carregar. Muito bem, vamos lá. Esse vídeo nós finalizamos. Esse também. Vamos voltar lá para a nossa plataforma do AVA. Saiu de tudo, agora eu vou ter que voltar aqui. Só um pouquinho, tá, turma? É ruim quando eu saio, depois eu tenho que voltar para cá. Então, nós vamos ver mais alguns exemplos da técnica do Shingo Sato, dessa técnica que é desenvolvida por ele, né? Com exemplos de construções a partir desta movimentação de tecidos. Aqui, então, vocês viram que é um desenho totalmente diferente do outro. Então, aquilo que eu trago como exercício de execução de vocês é um dos tantos que dá para fazer. Vocês viram que dá para trabalhar com círculos em locais inusitados da roupa. Aqui é o mesmo que a gente fez. Aqui já um drapeado que usa a mesma técnica de sobreposição, mas com outras movimentações. Aqui aparecendo o orifício, aquele que a gente criou. Aqui é só um drapeado de ombro a ombro e no meio dele tem esse volume igual esse daqui. Aqui bem desconstruído, aqui só um círculo central e os demais formando. Aqui aparecendo os orifícios, né, que eu falei para vocês antes. Aqui também aparecendo os orifícios.
Aqui já, colocando mais em 3D aqui, eu acho que não tem muito a ver, o aluno que interpretou, não. Esse aqui, então, já criando um volume de estrela, aqui com aquela ideia do laço, e aqui criando ainda um bolsinho com aquele volume de tecido, aqui também, ó, foi criado um bolso onde tem, só um pouquinho, vou voltar lá para falar para vocês. Aqui. Então, nessas fendas que a gente cria, a gente ainda pode criar uma base embaixo de sustentação e criar um bolso, ou algo que carregue para algum utilitário, né? Para seja utilitário aquele recorte. Aqui também aparece um triângulo, né? Então, aquele orifício que eu crio pode ser um círculo, pode ser um quadrado. Vocês viram aqui que a gente pode abrir, tendo uma zona de fuga já representa. Aqui foi criado em cima de uma figura de cruz, aqui com vários recortes, aqui dentro de um pala, tipo um recorte de pala. Aqui aparece o tecido, o mesmo tecido, né, sendo representado naquele amarelinho. Então, eu posso trabalhar esse movimento com o tecido da mesma cor, e o mesmo tecido da base daquela roupa. Se eu quiser, se o tecido for grosso, vai ficar um volume grande. Se ele for fininho, coloco aqui para vocês o exemplo com um tecido fino para ficar mais fácil a interpretação de vocês e a manipulação. Aqui ficou aqui na região do decote. Alguns exageros que vocês viram aí, né? Aqui, a partir de um laço no pescoço, foi feito o exercício aquele. Aqui, imitando uma imagem, uma figurinha. Aqui, vários círculos com a mesma movimentação unidos. O mesmo que a gente fez. Aqui, dando uma ideia de uma gravata. E aqui com a junção de outras figuras, né? Então, com isso, eu trago vários exemplos e várias possibilidades de interpretação desse nosso exercício. Muito bem, agora eu volto lá para a nossa aula. Só um minuto, por favor. Muito bem. Eu queria saber, então, se vocês conseguem acompanhar a prof na execução dessa primeira parte desse exercício, ou se vocês querem que a prof faça ele aqui. Vocês enxergando aqui na bancada, vocês só assistirem essa explanação, vocês querem fazer simultâneo com a prof. Eu preciso saber, porque eu dou menos ritmo para essa construção se vocês forem trabalhar junto comigo. Vamos combinar o quê, então? Como é que está a turma organizada? Vários de vocês estão com material na frente ou a grande maioria não tem? O material para trabalhar junto comigo. Eu não tenho, Gilda, não estou fazendo ao vivo. Eu Oi? também não. Eu também não, prof, não vou conseguir acompanhar. Quem que poderia acompanhar? Poucos alunos, né? Isso, Então, acho. então vocês querem assistir e na sequência vocês vão fazendo o trabalho de vocês no tempo de vocês, né? Então eu vou preparar aqui a câmera e a bancada aqui para explicar para vocês. Eu vou sair agora assim, uns 5 a 10 minutinhos, eu já entro e chamo vocês para que eu possa preparar outra câmera e vir aqui mostrar o início dele, né? Tá Eu vou bom, sair, tá bom? Vou tomar uma aguinha, fazer um lanchinho, que já voltamos, tá bom? tá bom.
Oi, turma. Opa, eu estou com 2 microfones aqui, só um pouquinho. Melhorou? Estão me ouvindo? Sim, agora tá Sim, certo, agora. Gilda. E já estão vendo as 2 telas que a prof preparou, né? Sim. Então, agora a gente vai iniciar o exercício preparando o bloquinho da frente. Então, vocês vão utilizar esse nosso bloco de corpo, com a frente aqui dobrada, né? Eu não utilizo essa margem que eu tinha deixado aqui de tecido. Eu vou dobrar o meu tecido ao meio. Eu posso pegar um painelzinho de... Deixa eu ver quanto que eu deixei aqui. Se vocês pegar um painel de 50 por 50, dá bem tranquilo para fazer, ou menos até. Acho que eu tirei... 50 por 50 dá o bloquinho que vocês precisam tirar. Vocês vão encostar ele bem no centro, com o tecido dobrado. Ter o cuidado de deixar tecido sobrando para colocar as margens de costura. E vocês vão copiar este bloquinho. Tendo o cuidado de marcar também a pence, né, na profundidade e a marcação dela aqui embaixo. Nós vamos utilizar ela aqui embaixo, né, aqui na linha da cintura, então eu deixo marcadinho para que no painel de baixo eu consiga essa marcação. Para marcar a pence no meu bloquinho de baixo, eu coloco um alfinete, né, junto todas essas partes de tecido com alfinete. Quando eu erguer o meu bloquinho, eu consigo marcar o meu ponto do busto. Vou lá para o outro lado e também já marco o meu final de pence. Retiro o bloquinho e vou desenhar a pence dos dois lados, né? Como é que eu vou desenhar do outro lado se eu só risquei deste lado? Muito simples. Eu vou colocar uma base com outro tecido embaixo, qualquer outro tecido, para não machucar a minha mesa, né? Vou passar a carretilha em toda o desenho dele, no pence também. Venho para o lado de cá e retraço o meu bloquinho. Finalizando isso, eu venho com a tesoura, recorto esse meu bloco. Já tenho ele prontinho lá no outro painel que eu já deixei pronto para explicar para vocês. Recorto ele daqui e vou trabalhar ele na bancada, o meu desenho na bancada, sobre esse bloco secundário que eu vou ter, né? Então, a prof não vai desenhar aqui embaixo, do outro lado, que não tem necessidade, né? Vocês já sabem que você tem que carretilhar, copiar do outro lado. Mas eu já tenho esse meu bloco para preparar a minha figura aqui, o meu desenho que eu quero representar. Então, nós tínhamos dito lá que a gente pegaria uma medida de mais ou menos 19 centímetros, né? De comprimento, na qual eu trabalharia essa minha imagem que eu quero representar. Gilda, Oi. para ficar ajustado, não teria que passar pelo ponto da pence? É isso que eu vou explicar agora. Então, esta imagem que eu vou criar e que eu vou copiar aqui dentro, necessariamente ela tem que passar bem próxima daqui, né? Então, eu tenho que ter o cuidado, se eu for desenhar um retângulo, né? Eu tenho que trabalhar ele mais ou menos nesta região, desenhar ele aqui e aqui, eu vou conseguir passar pelo ponto mais alto. Como a figura que eu quero representar um coração, eu tenho que saber que essa minha medida de início dele
E de final dele, de qualquer forma, eu tenho que, quando eu desenhar, ele tem que ficar bem gordinho e passar mais ou menos por lá. Tá entendido, Leonardo? É isso, né, que tu queria saber. Eu tenho que passar por aqui, sim. Isso, obrigado. Não exatamente em cima, mas muito próximo, tá? Então, esse é o nosso cálculo que a gente tinha feito. Se eu quiser, em algum momento, ele vai ter que ter uma profundidade, esse meu desenho, de no mínimo uns 9 centímetros. Meu ponto do busto até o meu centro da frente, eu tenho 9 centímetros. Então, eu tenho que, no mínimo, ter 9 centímetros de curvatura para que ele fique representativo. Eu vou colocar um pouquinho mais, porque eu vou começar ele por aqui, vou querer que ele venha bem gordinho e que ele passe lá muito próximo. Então, eu vou exagerar um pouco, vou deixar aqui 10 centímetros, mais ou menos neste ponto. Então, eu traço uma linha, deixo esse pontinho lá, porque se eu começar com meu coração por aqui e for passar por lá, eu consigo chegar próximo da onde eu quero. Agora eu pego a minha curva francesa, que vai me ajudar, né, criar essa movimentação que eu quero. Eu vou ter uma visualização, né, do que eu quero desenhar a partir das curvas, e eu vou fazendo um rascunhinho dela e depois eu finalizo, né? Eu acho que se eu fizer isso aqui, passar com o final dele e a minha curvatura aqui por esta região, eu acho que ele vai ficar bom. Só estou fazendo um risquinho bem fininho, porque eu estou ainda planejando como eu vou fazer essa figura. Eu acho que ficou boa. Eu vou voltar, porque eu passei bem próximo daqui. O restante é a estética que eu quero determinar. Se eu quiser fazer uma figura, um coração totalmente disforme, eu posso fazer também. Ele é bem compridão aqui, bem gordão aqui, mas ele tem que passar próximo desse ponto. Isso é mais importante nessa representação. O restante é bem o que eu quero representar. Então, aqui já está a minha figura, né, desenhada. Eu vou carretilhar ela também e vou copiar ela toda do outro lado para ter o meu corpo inteiro, para ter o meu painel inteiro. É isso que eu preciso, meu painel inteiro para representar ele com todas as questões que a gente vai ver agora. No outro que eu já tenho ele previamente traçado, e para explicar melhor para vocês. Aqui, então, né, eu tenho o meu bloco que eu já recortei, né? Eu já fiz o meu bloquinho lá, já coloquei as margens de costura, aqui, ó, tem as margens de costura sinalizadas, a partir daquele meu bloco original lá. Por quê? Porque quando eu copiei ele aqui, vocês lembram que a gente copiou ele na nossa medida de corpo, né? A nossa medida original de corpo. Se eu quiser, eu posso já neste momento colocar as margens nas extremidades. Eu prefiro colocar aqui neste bloco quando eu trago ele para cá. Só que daí eu tenho que transcrever essas medidas aqui para saber que eu já coloquei. Ou eu faço tudo xizinhos em volta, que eu já sei que eu coloquei a margem, ou eu só risco a margem nesse bloquinho secundário. Então, aqui eu já retirei a minha figura daqui de dentro, com o meu ponto de fuga, que vocês viram muito bem a explicação lá, né? Que o meu ponto de fuga, eu escolhi um local para colocar. Neste caso, a gente escolheu o final da minha figura estava aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Com a pecinha pronta, ela estava exatamente aqui. Ela unia esta ponta aqui e ela unia esta ponta aqui. Este aqui é o meu traçado de fuga que eu fiz, né? Então, eu tenho aqui o meu bloco anatômico. Se eu encostar todas as margens
dele enquanto origem de traçado, sem acréscimo de costura no meio. Eu já abri esse meu bloco, eu já desenhei, já planejei, já criei o meu ponto de fuga, recortei e transformei em 2 blocos de modelagem. O bloco de corpo e o meu bloco de figura. Para seguir com o exercício, eu vou colocar ele sobre uma outra base de tecido, que caiba esse meu molde. Coloco a minha figura também sobre uma outra base de tecido, que caiba esse meu molde com mais acréscimo de costura. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou copiar o meu desenho exato de como ficou o meu molde. Eu vou acrescentar meio centímetro de costura a partir de cada pique, né? Eu venho, acrescento meio centímetro de costura, já desenho o pique em cada lugar. Ai, desculpe, ficou desfocado. Em cada lugar que eu estou marcando. Posso, antes mesmo de tirar meu bloquinho daqui, eu posso vir para cá, enxergar aquela curvatura ali e retraçando, aonde eu vou recortar depois o meu molde, meu modelo. Sigo obedecendo a mesma movimentação que eu tinha aqui no meu risco. E quando eu tirar daqui, eu vou estar com o meu bloquinho pronto para unir a minha figura com esta movimentação. Isso aqui não está pronto. Eu só preparei, coloquei margens de costura, né? Vim para cá, risquei o meu bloquinho. Esse meu primeiro está pronto, eu vou recortar e deixar ele de lado. Eu volto para este aqui, que eu tenho que preparar ele agora. Risco ele todo na medida que ele saiu lá do corpo, né? Tenho que alongar os meus piques. Eu já uso para calcular a margem de costura, alongando cada pique já com a medida, né? Ó, meio centímetro, e venho com a minha régua, espiando aqui embaixo a curvatura que eu tenho, e vou retraçando, acrescentando a margem de costura. Isto tudo pronto, recorto. Coloco uma base de tecido fininho, ou com bastante caimento, né? Vocês viram que tinha várias representações naqueles modelos lá, né? Neste caso aqui, eu peguei um chifão bem fininho, coloquei a minha figura sobre esta base. Aqui eu copiei a minha figura e com o acréscimo de meio centímetro de costura, né? Então, esta aqui é meu molde inicial, não é aquele que eu retirei, o molde secundário, com o acréscimo de meio centímetro de costura. Alci, Oi! eu tenho uma dúvida. Se eu usar organza cristal, dá certo ou não? Fala de novo que eu não te ouvi direito. Eu utilizar organza cristal dá certo também? Também dá, pode usar. Só para exercício eu deixo vocês usar, para roupas não, tá? Tá bom. Porque esse tecido é um tecido que ele é muito ruim de costurar, e ele fica com efeito não muito bom numa peça final, assim, de trabalhos finais de vocês, né? Mas para esse tipo de exercício vocês podem usar, sem problemas. Então, aqui eu tenho o meu coração, já com as margens acrescidas, e eu vou calcular aquela minha zona de fuga. Então, vou riscar o meu quadradinho de 4 centímetros por 4, vou marcar meio centímetro de margem, risco a extremidade dele, vou para a máquina, costuro nesta parte de fora que eu risquei, retiro o miolinho, vocês viram como é que a gente recorta, né, esta parte interna, faz os piques
aqui nas pontinhas, né? Faz o pique em direção à minha costura, pique em direção à costura. Está pronto para que eu trabalhe a movimentação toda. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Já criei a minha zona de fuga, vou enfiar todo esse tecido aqui, transportar ele para o outro lado. Aqui a gente consegue daí limpar essa costura, não fica com tecido aparecendo, né? Desviro ele sobre a bancada, e quando eu fizer isso aqui, vocês viram que ele fica meio enrugadinho. Então, eu vou ajeitar ele aqui, posso ir lá passar o ferro, para ele ficar mais bonitinho, né, aqui. E no outro lado, para que ele fique mais estético. Daí, sim, eu vou segurar aqui no centro e vou começar com aquela movimentação que vocês viram, que foi feita lá no nosso exemplo do vídeo. Vou girando e criando aquele redemoinho que eu queria. Vou soltando um pouquinho essa base central para que ela vá fechando, porque se eu segurar muito aberta aqui, eu também vou deixar aparecer esse orifício, e nesse caso eu não quero que apareça. Para esse exercício eu não quero. Então, eu seguro, vou girando. E vou analisando. Aqui, se eu verificar aqui, já está aparecendo o meu tecido base de baixo, né? Da minha figura. Então, será que eu tenho que parar por aqui? Não sei. Talvez se eu trouxer isso aqui um pouquinho para cá, eu consigo fugir. E ainda conseguir mais volume e mais drapeado. Então, isso vocês têm que ir manipulando, né? Analisando, vendo o que vocês querem. Se vocês querem deixar mais volume aqui, vocês segurem esse tecido mais fofinho aqui no meio, né? Volta a segurar esse centro e vai girando, ó. Por enquanto, ainda tenho tecido para manipular. Vou continuando. Porém, aqui eu já percebo que se eu movimentar muito, vai faltar tecido aqui. Tecido de sobreposição. Então, eu volto, porque eu também não tenho muito tecido daqui que me proporcione essa construção. Então, já que estou criando um problema aqui, então tenho que voltar, porque o meu tecido já é o suficiente, esse giro que eu dei, então eu não posso mais. Vou acomodar de novo as minhas preguinhas. Então, vocês viram que você pode fazer, desmanchar, fazer de novo. Podem soltar aqui no meio, depois segura. O bom de fazer isso aqui para vocês, que não fizeram ainda, seria pegar uma base de tecido, e eu vou pegar ela aqui para mostrar para vocês, que uma base de tecido embaixo, ela ajuda a segurar a minha figura, e eu consigo manipular melhor. Coloquei uma base embaixo, ela me proporciona maior segurança de organização aqui do drapeado. Venho para cá, organizo, arrumo direitinho, vou criando as tominhas, vou visualizando embaixo a minha figura. Eu posso também dizer que eu quero drapeado só nas laterais aqui. Quero deixar essa base aqui sem nenhum drapeado. Quero que isso fique tudo centralizado nas laterais, e essa base e essa aqui fiquem retas. Eu defino nesse momento. Então, posso fazer aquilo que eu achar interessante. Quero que tenha mais volume aqui no meio. Eu vou dar uma puxadinha aqui para movimentar mais esse tecido. E daí sim, daí eu vou pegar os alfinetes e vou fazer aquilo que o Leonardo pediu antes. Para que lado que eu vou girar as preguinhas? Eu que vou definir. Se eu quiser que algumas delas fiquem para cima, outras para baixo, eu vou fazendo nesse momento. Então, eu quero que esta fique para baixo. Eu venho aqui, firmo ela, só no tecido base, né? Vou preparando toda essa...
E já tenho pronto para recortar. E a minha figura vai ficar prontinha, toda ela refilada. E eu vou para a construção, para a aplicação dela aqui no meu moldezinho, que eu já preparei. Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem. Onde é que está a minha base com as margens? Não, não está aqui. Não, eu não retirei ele ainda. Enfim, aquele bloquinho que eu marquei para vocês antes, naquele tecido, só que eu não terminei, não recortei. Esse meu bloquinho, acrescido as margens de costura, eu vou unir a esse minha figura, que já tem as margens de costura. Daí, como alfineta e como prepara, vocês já têm lá no exercício da aula gravada, né? Então, é só recortar e preparar ele lá naquele bloquinho. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui no manequim outros 2 modelinhos que eu tenho prontos já, e um deles tem aquele centro mais volume. Então, já vou mostrar para vocês aqui como é que fica esta sobra, esse volume maior no centro, porque eu calculo ele já maior aqui nesse centro, né? E eu tenho uma outra estética, né? Uma outra estética de construção de volume interno da figura. Olha aqui, ó. Ele tá mais solto, o outro tá mais uniforme e mais ajustado. Então, isso vocês que vão definir no momento da construção, tá? Aqui eu tenho, nesse meu orifício que eu criei, né? Eu perco totalmente o acesso para o outro lado, porque ele acaba tapando todo, ele fica todo escondidinho aqui no avesso do tecido. O outro exemplo que eu trago é aquele de usar 2 tecidos iguais, desculpa, 2 tecidos de cores diferentes, né? Poderão ser da mesma gramatura ou com gramaturas diferentes, tipo um tecido mais pesadinho, mais leve, só que daí sim, eu vou ter construção diferente. Aqui o meu é de mesma gramatura, ele só foi utilizado com 2 cores, foi tramado com 2 cores, né? O que pode acontecer, como é que a gente coloca aqui nesse momento de construção? Eu posso cortar 2 quadrados iguais, sobrepor um ao outro, e na hora que eu vou girar metade do tecido para um lado e a outra metade do branco para o outro. Então, eu vou ficar com ele duplo aqui. Então, ele está sobrepondo, né? Por quê? Porque eu trabalhei com metade dele deitado para um lado, que é o preto, e o branco eu trabalhei ele girando junto dos 2. Então, eu fiquei com branco só de um lado, preto do outro. É bem simples. Não sei se vocês observam aqui, ó. Aqui ele ficou tipo um bolso, ó. Né? Porque eu tenho tecido preto, eu tinha 2 camadas iguais, uma branca e uma preta. A preta eu dobrei ao meio, ela se dobrou junto aqui, dupla, e a branca ficou sozinha. E criou tipo uma profundidade de bolso aqui. Dá pra deixar algo pendurado aqui. Enfim, se vocês quiserem criar algo, enfim, um utilitário, um bolso utilitário com esta movimentação, dá para fazer se a gente trabalhar essa questão de dobrar um dos tecidos. Tá bem? Eu não sei se ficou claro, agora ficou mais claro, mas com o exercício da aula gravada, vocês poderão encontrar ou, enfim, resolver outras dúvidas que forem surgir na hora da construção, né? Eu gostaria de ver com você, só um minuto. Deixa eu sair da outra câmera. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. tudo certo. Beleza.
Alguma dúvida? Algum questionamento sobre? Ou podemos iniciar o exercício individualmente agora? Para mim, Será tudo que, será que vocês estavam comigo ou estavam... Gilda, qual a média mais ou menos ali de tamanho que tem que ficar sobrando aquele tule quadrado de borda, assim, para o De movimento bordas? ficar legal? Uns 10 centímetros, no mínimo, de cada lado, para tu ter uma movimentação. Daquele primeiro que eu fiz, que ficou pouco drapeado, né? Aquele Sim. primeiro que eu mostrei para vocês ali, que ele está aqui, ó, um pouquinho volume de drapeado, né? Sim. Quando é um volume maior, que eu quero deixar mais drapeado no meio, tipo esse aqui, vocês peguem um painel de uns 60 por 60, Tá. e daí sobra uns 15 a 20 centímetros do lado, a mais da figura para poder movimentar mais. Sim, obrigada. Neste caso aqui, foi usado 2 quadrados de 60 por 60, e naquele momento da construção, um deles foi deitado para o lado, a partir do orifício que a gente criou, tá? Mas bem tranquilo para ser feito também, e vocês podem, olhando ali o vídeo, vocês vão ver que... E depois, quando vocês forem exercitando, vocês vão ver que é muito simples, e vocês vão tendo outras ideias, outras movimentações, enfim, outros tipos de construção. O nosso conteúdo de hoje seria este, né? Eu vou colocar a tarefa para vocês me postarem o exercício, é só preparar a frente e fazer a manipulação do drapeado, costurar ali. A Nasca me disse que não tem máquina, e se alguém de vocês não tem máquina também para costurar, vocês ao menos me representem ele alfinetado, pronto para ir para a máquina de costura, né? Porque aqui fica difícil de usar fita crepe e preparar esse bloquinho costurado, porque tem muito volume de tecido ali e não vai ficar bom. Mas também poderá ser alinhavado e costurado com a mão, né? Certo? Sim. Alguma pergunta a mais, ou podemos finalizar o nosso encontro por aqui e vocês vão utilizando essa meia hora de aula ainda para adiantar esse trabalho de vocês. Vocês podem preparar a telinha, né, e deixar a parte de costura e de finalização para um outro momento. Mas ainda hoje, se vocês têm o material aí, dá para iniciar. Ok? Eu só vou entrar aqui no nosso AVA. Só um pouquinho ali, já. Para mostrar para vocês a nossa aula da semana que vem, que deve ser o nosso 8º encontro aqui, onde a gente vai entrar na técnica de volume 3D, né? Ainda visitando tudo o que a gente já trabalhou até hoje, que é a desconstrução de mulagem a partir de uma base, nós vamos trabalhar essa volumetria em ângulos, né? Ou, enfim, nós vamos trabalhar 2 figuras geométricas construídas no papel, uma sobreposta à outra, com colagem de fita crepe, e vamos montar só na frente de uma blusinha também. Então, a gente ainda vai utilizar aquela base de blusinha, segurem junto com vocês, né? E daí sim, a semana que vem eu gostaria que a gente trabalhasse juntos. Eu não vou pedir para vocês me entregarem postarem essa tarefa. Eu vou avaliar o que vocês conseguirem desenvolver durante a aula enquanto preparação deste exercício no manequim. Seria só preparar o bustinho, né? O nosso bustinho aquele, usando fita crepe para colar e para eliminar essa pence dos 2 lados, porque a gente vai trabalhar com ele duplo aqui na frente. Vamos fixar esta volumetria que nós vamos construir em papel juntos na bancada, e vocês vão
transportar ela e vão colocar ela no manequim. Depois, sim, para finalizar, vocês poderão finalizar ele em outro momento, mas a avaliação de vocês vai ser como construção durante a aula e no manequim, tá bem? Porque daí, sim, finaliza essa parte toda de construção de técnicas diferenciadas, de bases e de volumetrias com ângulo e com drapeados, com o manuseio de tecido e mais papel. Porém, esta técnica aqui que a gente vai ver no nossa aula número 8, vocês não precisarão postar, porque a avaliação de vocês será feita pelas imagens que vocês forem me mostrando durante a aula e da construção de vocês em aula. Podemos combinar assim? Fica bem para vocês assim? Sim. Tudo Beleza? certo. Pode Sim, ser, combinado. pode ser. Combinado. Então, alguém teria mais alguma pergunta ou poderemos encerrar o nosso encontro? Tudo entendido? Prof, Oi, fala. só recapitulando então, a gente tem que deixar o bloquinho pronto com a pence costurada, é isso? Quem quiser deixar ele pronto e costurar, tudo bem. Eu vou iniciar aqui com o meu bloquinho já copiado e eu vou abrir essa pence e vou colar com fita para quem não sabe costurar e para vocês aprenderem também como a gente fixa ele com a fita, né? A gente já fez isso no papel, mas eu vou refazer aqui, a gente pode fazer junto, quem não tem máquina e não pode costurar isso. Quem quiser já vem para a aula com ele prontinho costurado, tá? Que isso vocês já sabem fazer, né? Copiar ele, colocar margem, já é uma prática bem tranquila para vocês. Daí rende mais a outra parte que a gente vai evoluir na construção do 3D, tá bem? E também mais uma questão que eu queria combinar com vocês. A Prof. Adri já passou para vocês todo o cronograma, né? Já explicou tudo sobre o que vai acontecer daqui para frente, né? E que, na verdade, vocês já estarão com ela finalizados nessa parte mais criativa do projeto de vocês, talvez não com ele totalmente acabado, mas que a gente vai terminar ele aqui junto com os nossos experimentos de construção de peça inteira em mulagem. Então, em determinado momento, que vai ser depois do feriado, a gente já vai estar interpretando individualmente aquilo que vocês construíram lá com ela. Ficou entendido? Sim, então a aula Sim. é dia 28. Lá depois do próxima. feriado. A próxima aula a gente ainda tem essa nossa técnica, porque nós vamos ter aula antes do feriado. Oi? Quem Mas o estava feriado falando? não é na quarta, Gilda? Ah, sim, a quarta-feira que vem a gente vai ter feriado. Daí na aula depois do feriado, daí vocês já vão estar prontos com todo esse projeto que a Prof. Adri já fez com vocês hoje, essa finalização, mas que ainda vocês estão trabalhando em cima dos croquis de vocês, é isto? Prof, Oi. dia 28 a gente não iria até o campus? Sim, dia 28 vocês vão para Vai ter lá. aula normal daí? Ah, sim, vocês vão para lá na vespertino, né? Acho que vai ser tarde vespertino, né? Eu não sei como é que vai ser os horários. A Adri vai colocar no WhatsApp ainda qual vai ser o horário. Tá, então assim, eu não tenho encontro com vocês na quarta que vem, certo? Não tem, porque é feriado. Certo. De qualquer maneira, eu vou passar, porque eu tenho a turma de terça que vou passar a técnica do volumetria em 3D. Para vocês vai ficar faltando essa aula até a gente iniciar com o processo todo, mas a gente vai embutir ela dentro de uma outra aula. Se alguém desta turma tem tempo de vir para a aula de terça, já adianta esta parte. Com os demais, eu vou passar isso depois, sem problema nenhum. Tá bom? Por quê? Porque nós temos dia 21 com vocês com feriado, e dia 28 é o nosso encontro no Campus 8. Eu já estava aqui contando com mais uma aula antes do dia 28, não sei aonde que eu encontrei esta aula, mas enfim,
eu recupero com vocês depois. E a gente combina a partir de lá como é que vai ser o nosso encontro da quarta, com esta aula, inclusive, da volumetria em 3D. Tá bem? Uma pergunta, essa Certo. aula do dia 28, ela é o quê? Só para eu entender se que eu tenho que ir, como é que é? Todos têm. Não, Todos peraí. têm que ir, é tarde e vespertino, para escolher o tecido, Ah, tá. Sim. o tecido da Cotegal, e Tá. para a gente pegar tudo que vocês desenvolveram ali, os 3 desenhos, e dizer, ó, vocês vão ficar com esses dois nós vamos experimentar, para vocês ver qual dos dois vocês gostariam de executar na lã. Entendi. Porque a gente vai ter 2 meses aqui de aula para executar looks inteiros, peças inteiras, interpretando tudo que a gente viu e reviu até agora de técnicas em looks completos dentro da criação de vocês. Tá. Então, vocês estão desenvolvendo os croquis até dia 28, é isso? Sim. 5 que tem que Sim. desenvolver. Sim, Tá. porque o teu já está pronto. Na verdade, né, a gente vai entregar até a semana do feriado os croquis. Sim. Tá. Por isso que Aí, eu... dia 28 é só o encontro presencial lá. Isso. O que tu já tens pronto, Nasca, eles têm até o feriado para finalizar com a Profiadre, e lá naquele dia a gente escolhe os melhores ou aponta até diretamente o melhor, mas que a gente vai ter tempo de executar a mulagem de 2. É que, na verdade, como passou um ano, eu vou ter que refazer, porque algumas das minhas ideias foram repaginadas, por isso que eu estou perguntando quando que tem que... Então, como tu não está tendo com a Profiadre, então tu deixa esses 3 que tu queres deixar repaginado para entrega para ela nesta data que ela vai te informar, então, né? Uhum. E que eles já sabem, vocês já têm a data. Que data vocês ficaram de entregar para a Profiadre? Até o dia do feriado. Até o dia do O feriado. dia do feriado fecha a parte. 21. Então, nasce 21, é semana que vem. Isso. Perfeito. Uhum. Tá. E daí, dia 28, a gente revê tudo isto com os tecidos e conversa individualmente com cada um. Cada um vai ter sua hora marcada e de acordo com o que a Profiadre vai passar para vocês, mas vai ser tarde e vespertino.